ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu que o seu colega, o outro ministro, Cristiano Zanin, paute o julgamento da ação penal da suposta trama golpista que tem como um dos réus o ex-presidente Jair Bolsonaro. A solicitação foi feita no dia de hoje, um dia depois das alegações finais dos acusados terem sido entregues à corte. O julgamento da ação, que pode levar à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e também outras 7 pessoas por essa suposta tentativa de golpe após as eleições de 2022, deve acontecer em setembro. E aí, segundo cálculos desses integrantes do Supremo Tribunal Federal, isso poderia acontecer no final de setembro e aí, possivelmente, o resultado e a manifestação, caso não houvesse nenhum pedido para analisar ou uma postergação, isso aconteceria, a finalização do processo, entre final de setembro e o início de outubro. Inclusive, prazo que já era apontado e projetado por especialistas, convidados que chegaram a ser entrevistados aqui na programação da Jovem Pan e os nossos próprios comentaristas. Começar com você, Kriegner. Esse pedido do ministro Moraes para Cristiano Zanin, que é quem preside a turma, ele, o ministro relator, solicitando que o julgamento seja marcado. Isso te remete àquela situação que envolvia, é preciso dar celeridade, não podemos entrar no ano eleitoral, porque senão esse julgamento pode contaminar, inclusive, o pleito de 2026? Lembra bastante, Caniato, e realmente traz para a gente uma preocupação, né? O que é que está sendo negociado, conversado aí no bastidor? O próprio ministro Moraes, como você mesmo colocou hoje, disse que não, né? Que não estava acelerando de forma alguma o julgamento, que estava ali dando sequência à maneira como o rito deve ser conduzido, o que é altamente contestável aí, segundo o parecer de inúmeros juristas. Eu volto a dizer aqui que não é uma questão de opinião. Nós temos vozes consolidadas da legislação do setor jurídico brasileiro e que são especialistas, têm seus méritos e que estão questionando a maneira como esse julgamento está sendo conduzido. Agora, que é realmente rápido, isso o fato de você ter todos os acusados depondo no mesmo dia, na mesma sessão, ou com apenas pequenos intervalos ou quebras que foram ali de acordo com a conveniência do próprio ministro. Isso tudo é muito questionável, a maneira como está sendo conduzido, né? Agora, o próprio Zanin. E aí não quero chover no molhado aqui, mas volto a esse ponto. Que lisura a gente pode esperar de um julgamento que está sendo agora, então, conduzido ao momento final pelo ministro Zanin, que foi advogado do presidente Lula durante o seu período de defesa ali das acusações relacionadas ao Petrolão. Que credibilidade isso tem diante da nação brasileira? Que credibilidade isso tem diante dos outros países de dizer que o ex-advogado do presidente agora é quem vai julgar o seu maior opositor político? Diante disso, Caniato, realmente, embora nós queremos sempre manter aí a positividade em relação ao Brasil, entendendo que existe uma luz no fim do túnel, é muito complicado de mesmo sustentar de que esse julgamento possa ser algo conduzido de uma maneira técnica, isenta de paixões políticas e simplesmente baseada nos fatos e no branco e preto da lei. Não é. É realmente uma questão em que o peso político vai falar mais alto e é uma decisão política que muitos de nós já estamos antevendo qual vai ser, né? Jovem Pan, em cima da notícia, ministro Alexandre de Moraes pedindo para que o presidente da turma, Cristiano Zanin, marque o julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, e justamente esse pedido é feito após as alegações finais dos acusados terem sido entregues à Suprema Corte. Você, Mota, podemos esperar algum tipo de reviravolta, mudança, pedido de vista? Você, quando menciona a carta de Donald Trump, entende que, se houver algum tipo de manifestação e se instituições quiserem promover ou caminhar em direção, talvez, de uma palavra que você nem gosta, né? Mas caminhar em direção de um país pacificado, você acha que o resultado poderia vir nesse julgamento? Ou você será aquela pessoa pessimista dizendo, não acredito? Caniato, há uma coisa curiosa e terrível acontecendo no Brasil.
Nos últimos 2 anos e meio, tem acontecido inúmeras coisas que algumas pessoas diziam que iam acontecer no governo Bolsonaro. Mas o governo Bolsonaro acabou em 2022. Dizem que o Bolsonaro queria dar um golpe de Estado, né? Ele vai ser julgado por isso. Diziam que Bolsonaro iria implantar uma ditadura no Brasil. Eu gostaria de perguntar, quantos blogueiros e jornalistas Bolsonaro prendeu durante o seu mandato? Quantas vezes Bolsonaro mandou prender homens, mulheres, crianças, idosos, todos juntos em um galpão durante vários dias? Quantos inquéritos Bolsonaro mandou abrir contra os seus críticos? Inquéritos nos quais ele também foi acusador e juiz. Quantas pessoas Bolsonaro mandou investigar apenas pelo que elas disseram? Quantas postagens Bolsonaro ordenou que fossem imediatamente retiradas das redes sociais? Quantas redes sociais Bolsonaro mandou suspender? Quantos deputados Bolsonaro caçou, prendeu ou exilou? Quantas vezes Bolsonaro proibiu pessoas de exercer direitos básicos como o direito de ir e vir e o direito de trabalhar? Quantas vezes Bolsonaro congelou o patrimônio de cidadãos brasileiros ou aplicou multas tão altas que significam, na prática, a morte financeira da pessoa? A resposta para todas essas perguntas é nunca. Tudo que eu citei antes são ações ilegais, inconstitucionais e autoritárias. Tudo isso aconteceu no Brasil nos últimos 2 anos e meio, mas nenhuma dessas coisas foi feita por Jair Bolsonaro. O tempo se encarregou de revelar onde estão as verdadeiras ameaças à democracia e à liberdade. É isso. O julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser marcado nos próximos dias. Foi feita uma solicitação formal do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, para o presidente da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin. E muito provavelmente esse despacho deve ser feito de maneira virtual, então saberemos qual será o dia dessa manifestação dos ministros a partir dessa manifestação oficial que será feita pelo presidente da turma. Você, Luiz Felipe Dávila, essa é uma notícia que a gente de tempos em tempos costuma tratar, analisar, avaliar, a depender da novidade em relação ao rito que acontece no Supremo Tribunal Federal. Só que as projeções que indicam que esse processo ou as condenações sairiam entre o final de setembro e o início de outubro, isso não surpreende nenhum de nós, né? Porque falava-se justamente nesse calendário, né? A previsão era essa. Então parece que os ministros estão conseguindo respeitar aquele rito que eles desenharam lá atrás. Caniato, o que nós precisamos avaliar nesse caso é o histórico, como esta ação começou, como ela tramitou e qual será o desfecho. Uma ação que desrespeitou o devido processo legal, direito à ampla defesa, que baseou uma tese em cima de delações contraditórias e que o posicionamento dos próprios juízes nas suas manifestações e entrevistas públicas deixa claro que o ex-presidente Jair Bolsonaro já está condenado. No fundo, é apenas um teatro que, para terminar a peça, precisa ter o último ato, e esse último ato é o desfecho final. Não há nenhuma possibilidade de reverter o veredito desta peça de teatro, que é o julgamento. Por quê? Porque é uma peça de teatro? Porque seguiu o ritual, um ritual, mas baseada em coisas absolutamente frágeis, não baseada nos princípios e normas do Estado Democrático de Direito e, portanto, se nós formos olhar com o rigor da lupa, esse julgamento não tem cabimento nas bases na qual ele foi realizado. Portanto, entendo que cumprir o prazo é dizer que esta peça de teatro tem que acabar em algum momento, e vai acabar.
mas não haverá mudança no veredito. O problema agora é que, provavelmente, algum ministro pedirá vistas para poder concluir o caso na gestão do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que vai assumir a presidência no dia 29 de setembro. Fachin já deixou claro que quer ouvir mais a opinião do colegiado e menos a opinião individual ou talvez da turma. Isso significa que o que pode mudar nesse desfecho é se a sentença de Jair Bolsonaro será cumprida em prisão domiciliar ou não. Esta é a única dúvida que paira no ar. Quanto ao veredito, ele já foi dado, como mostra todo esse processo confuso e distante das normas balizares do Estado de Direito. Importante essa informação que o Dávila destaca, porque isso, inclusive, foi matéria, ou pelo menos publicação, de alguns colunistas que têm fontes no STF, de que possivelmente o ministro Luiz Fux pediria vista, mais tempo para analisar o caso. E isso poderia ser postergado, né? O tempo dele para analisar, 3 meses, né? 90 dias. Será que utilizaria esse tempo todo? Há quem entenda que poderia ficar, inclusive, para o ano que vem, 2026. Enfim, muitos aspectos para analisarmos. Você, Kriegner, despacho do ministro Moraes solicitando formalmente para que o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, já agende o julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e os seus aliados. Exato. Acho que, como eu coloquei anteriormente, a gente tem essa preocupação de como que vai ser, qual que tem sido o bastidor por isso, né, Caniato, atrás, essas negociações e esses pedidos. O que nós vemos aqui do lado de cá do balcão é uma história. O que nós não vemos é aí que a situação toda está sendo, é ali que tudo se define. Como o Dávila trouxe e o Mota também trouxe, nós temos argumentos mais do que embasados para dizer que esse é um julgamento político, mas ainda assim é um julgamento que está sendo conduzido, é um julgamento que vai ser julgado agora, é um processo que vai ser julgado e é uma decisão que vai ter que ser cumprida, ou seja, um veredito vai ser dado, mas o país está acompanhando e está vendo evidências atrás de evidências de que não existe cabimento jurídico para as acusações que estão sendo colocadas. E é vergonhoso nós vermos a justiça brasileira se posicionando dessa maneira, de uma maneira em que a Constituição fica em segundo plano e o que reina mesmo é a interpretação dos ministros, ou seja, aquilo que o ministro entende que o texto constitucional diz e da maneira como o texto constitucional deve ser aplicado. Essa é a situação muito complicada que a gente está hoje no nosso país, Caniato. Pois é, muitas pessoas entendem que, será que os ministros, a partir daquelas sinalizações e várias reportagens, né, que traziam um cenário de insatisfação ou falta de harmonia dentro da corte, será que essa situação, primeiro, é verdadeira? Se for verdadeira, será que isso pode influenciar no resultado desse julgamento? Será que ao invés desse super rigor que muitos entendiam, o Dávila falou o que muita gente diz, não, esse julgamento já está definido desde o início, sabemos exatamente o que vai acontecer, querem dar uma resposta, enfim, aquelas teses que nós escutamos ao longo dos últimos meses. Mas há quem entenda que não, que poderia haver talvez uma manifestação, um movimento, ô Mota, que poderia surpreender a opinião pública. Você acha que quem aposta nessa possibilidade tem grande chance de se decepcionar? No Brasil, tudo pode acontecer, Caniato. Por o bem e por o mal, tudo pode acontecer. Então, eu não vou arriscar nenhum palpite aqui. Eu diria que milhões de pessoas têm a esperança de que alguma coisa aconteça, de que esse rumo seja modificado. Porque é impossível compreender qual é o objetivo final dessa caminhada. Onde é que isso vai levar? O Brasil já está sofrendo as consequências de tudo isso que tem acontecido nos últimos anos aqui.
o direito brasileiro, na opinião de muitos juristas, foi destruído. Vigora hoje no Brasil uma insegurança jurídica total. Essa é a receita da pobreza, essa é a receita do subdesenvolvimento, essa é a receita do caos político. Nós vemos hoje uma política, para pegar um comentário que o Kriegner fez logo no início, o Kriegner falou sobre os bastidores da política, e a gente não sabe o que se passa nos bastidores. O que a gente vê hoje é uma política que é 100% bastidores. Não há mais nada que a gente consiga entender ou respeitar. E essa política, ela contaminou o direito. Essa é a última esperança do cidadão de bem, do trabalhador, do pagador de impostos, é que quando ele tem um problema, quando acontece um conflito, quando acontece um crime, que a justiça entre em cena. Uma justiça imparcial, que não olha a capa do processo, que não está preocupada se quem está sendo julgado é A ou B. E o que a gente vê no Brasil de hoje são as regras mais básicas e fundamentais do direito serem ignoradas, ou viradas de cabeça para baixo, ou viradas do avesso. O que está acontecendo nessas decisões do governo americano é uma prova de que não são só dezenas de milhões de brasileiros que estão prestando atenção e entendendo o que realmente está acontecendo. Há pessoas lá fora, nesse caso, o homem mais poderoso do mundo, que entende e que também não aceita o que está acontecendo aqui. Então, nós todos sempre temos a esperança de uma mudança de rumo. Nós todos sempre temos a esperança de que amanhã o Brasil amanheça diferente. Como eu sempre digo aqui, que os homens que têm poder e bom senso convençam os homens que têm poder, mas não têm bom senso, a mudar o caminho. Mas cada dia que passa, há menos tempo para isso acontecer. Julgamento que envolve o chamado núcleo principal, né, ou núcleo crucial dessa suposta trama golpista. E aí, só para lembrar as pessoas que nos acompanham, quem são os réus envolvidos e que compõem esse grupo principal destacado pela PGR? Jair Bolsonaro, ex-presidente da República; Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, ex-ministro do GSI; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência e também é o delator; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e vice na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições de 22. Você, Dávila, acho que ontem, né, o Cristiano Beraldo trouxe um apontamento importante sobre esse clima de insatisfação que alguns veículos destacaram em suas reportagens. Falava-se também até na possibilidade do ministro Barroso, insatisfeito com o atual momento do Brasil, antecipar sua aposentadoria. Essas alterações nos bastidores, as possíveis conversas, reuniões, uma sinalização aqui, outra ali. Também teve uma informação que nós trouxemos que 2 ministros, o próprio Barroso e Gilmar Mendes, teriam, em uma conversa com o ministro Moraes, pediram para que ele pegasse leve, fosse cauteloso, maneirasse nas suas decisões. Enfim, é até curioso, né, quando a gente traz uma informação como essa. Nem sabemos se é verdade ou não, porque é sempre aquela coisa, um interlocutor, uma pessoa ligada que tem relação com alguém que trabalha no gabinete e tal, revelou essa informação. Mas tem muita gente que diz, onde há fumaça, há fogo, Dávila. O clima não parece estar legal, né? Alguma coisa vai acontecer no sentido de tentar retomar a normalidade. Não me parece que esse processo de esgarçamento das relações deve se acirrar. Eu acho que é preciso dar alguns passos para trás, não, Dávila? Com certeza, Caniato. Mas nunca se esqueça que o espírito de corpo fala sempre mais alto. Essas divergências existem, mas o espírito de corpo. E se, por exemplo, esticar o otimismo do Mota ao extremo e Jair Bolsonaro fosse absolvido, seria uma desmoralização total de todo o processo, da PGR, do ministro Alexandre de Moraes. Então,
o que eu acho que seria o voto de coragem neste episódio, que é uma sentença marcada num processo político e não jurídico, é justamente alguns ministros terem a coragem de votar contra o veredito final, justamente arguindo que preceitos importantes não foram respeitados. Porque esses votos contrários podem ajudar a recorrer mais à frente às sentenças aplicadas ao ex-presidente. Portanto, o voto dissidente tem peso para abrir contestações futuras. Mas, infelizmente, o histórico mostra que o espírito de corpo, nessas horas decisivas, fala mais alto. Isto é, dificilmente o veredito será alterado. O fato é que precisa ser um veredito com alguns votos dissidentes para marcar posição e abrir a porta da esperança, que é a porta de recorrer futuramente às decisões para que sejam revistas. Este me parece o caminho mais provável, e mesmo esse caminho provável exigirá muita coragem individual para romper com o espírito de corpo. Pois é, e é inclusive uma situação que indica que até os integrantes da Suprema Corte, Kriegner, devem fazer cálculos, né? Está no radar dos integrantes da Suprema Corte o que pode acontecer, porque é preciso olhar também para as várias manifestações daqueles que em algum momento indicaram que poderiam, por exemplo, disputar as eleições de 2026 para a presidência da República. Quantos possíveis candidatos ou lideranças já manifestaram que, caso eleitos, poderiam ofertar a graça ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Tudo bem que existe até nos dias de hoje a possibilidade de reversão, judicialização, vimos isso na gestão de Michel Temer, né? Mas politicamente tem um peso, né? Quando essas figuras que nas pesquisas pontuam muito bem, indicam que ofertariam a graça ao ex-presidente Jair Bolsonaro para tirá-lo da cadeia uma vez condenado. Exato. E já foram, né, como você colocou, Caniato, já foi imediato o posicionamento por parte de ministros do STF de dizer que não. Então não permitiriam com que isso fosse aprovado ou mesmo entrasse em vigor. O ponto aí que eu vejo de maior preocupação é que o STF e os outros ministros que permitiram com que a escalada autoritária chegasse a esse ponto, agora estão vendo que, como o Dávila colocou aqui, não tem muito o que fazer. Se eles votarem ao contrário, se eles disserem, olha, realmente as evidências são inconclusivas e o processo não foi conduzido da melhor maneira, isso vai abrir espaço para mais uma revisão. Vai ser a segunda revisão da prisão de um presidente da República, de um presidente da República em pouco tempo. Ou seja, é mais uma vergonha, vai levantar ainda mais o questionamento de para que serve, então, o STF e como é que esse sistema tem sido colocado em execução, porque justamente em poucos anos nós já tivemos 2 revisões de penas aí, de decisões, né? Eu acho que essa é a maior preocupação que existe agora, mas se a gente puder fazer um foco aqui em especial, no caso de alguns deles, eu não vejo que o ministro Barroso, por exemplo, queira antecipar a sua aposentadoria com base numa insatisfação com a atual situação do país. Na verdade, o ministro Barroso sempre foi um dos mais vocais na Suprema Corte, alguém que sempre teve ali seu posicionamento muito claro, contrário ao presidente Bolsonaro, disse que eles, né, colocando no plural, acabaram com o bolsonarismo, enfim, várias outras falas bastante controversas, inclusive para um membro da Suprema Corte brasileira. Na minha visão, isso aí é mais uma tentativa de tentar se livrar das sanções americanas e também livrar sua família, que tem sofrido bastante nesse sentido. Então, quando a gente vê movimentações nesse sentido, nós estamos vendo os ministros acuados, os ministros repensando no custo-benefício de continuar assinando embaixo das decisões de Alexandre de Moraes, Caniato. Com certeza, porque muitos deles têm conexões em outros países, negócios ou fazem visitas frequentes. No caso do ministro Barroso, né, a imprensa amplamente divulgou que o filho
é proprietário de um imóvel no estado da Flórida, então costumava visitar frequentemente os Estados Unidos. Ministro Gilmar, todos sabem da sua relação com Portugal. Enfim, há naturalmente uma preocupação com esses ministros caso haja um escalonamento dessas sanções por parte dos Estados Unidos. A gente vai seguir